Olá, paz e bem. Hoje, 28 de abril de 2025. Aqui no estado do Espírito Santo, nós estamos celebrando nossa padroeira, Nossa Senhora da Penha. Pedimos a Nossa Senhora da Penha que continue caminhando com a gente. E que o Papa Francisco, agora na morada divina, possa olhar por nós, interceder por nós junto a Deus. Esse programa Paz e Bem é dedicado a ele. Nós continuamos debatendo sobre a prática libertadora de Jesus. Nessa prática libertadora de Jesus, nós encontramos a busca da pureza e os excluídos. Coisa muito importante para eles, mas que hoje quase não existe mais, era a observância das leis da pureza. A pureza indicava as condições necessárias para alguém poder comparecer diante de Deus no templo. Não se podia ir para lá de qualquer jeito, pois Deus é santo. A lei dizia: sede santos, porque eu sou santo. Levítico 19, versículo 2. Inicialmente, a observância da pureza era uma purificação exigida só para os sacerdotes, que coordenavam o culto. Aos poucos, porém, ela foi estendida para todo o povo. O povo tinha uma grande preocupação com a pureza, pois quem não era puro não podia chegar perto de Deus. E quem não chegava perto de Deus não ia receber as bênçãos prometidas a Abraão: terra, descendência e riqueza. Assim se ensinava. Para conseguir essa pureza, eles praticavam abluções e observavam centenas de pequenas normas que eram chamadas a tradição dos antigos. Marcos 7, versículo 3. O resto disso temos até hoje na água benta, que é uma forma de um povo se purificar. Até pouco tempo atrás, tínhamos o jejum eucarístico. Achávamos que a comida nos tornava impuros, sem condições de receber a hóstia. Para o povo do tempo de Jesus, a observância da pureza era uma luta difícil e angustiante. Bastava um toque com algo impuro, por menor que fosse, e a pessoa já ficava impura, por mais pura que fosse antes. Como uma bolha de sabão, tocou, estragou. Por exemplo, tocar em sangue, tocar num leproso, ou comer a carne de certos animais tornava impuro. Levítico 11, versículos de 1 a 30, capítulo 17, versículo 15, Atos 10, versículos 11 a 14.
A entrar na casa de um pagão tornava impuro. João, capítulo 18, versículo 28. Comer com um não-judeu ou um samaritano tornava impuro. Atos 10, versículos 28. Comer sem lavar as mãos tornava impuro. Marcos 7, versículo 2 a 4. E muitas outras normas deste tipo. Confira o Levítico, capítulo 11 até o capítulo 27. O impuro era sempre mais forte e levava vantagem. A pureza do povo era uma pureza ameaçada, acuada, frágil, sem defesa. E não era só isso. A observância da pureza custava muito dinheiro. Por exemplo, caso um animal impuro passasse por cima de um prato ou pote de barro, estes ficavam impuros e deviam ser destruídos. Levítico 11, versículo 33. A lagartixa era considerada animal impuro. Levítico 11, versículo 30. Dá para evitar que a lagartixa passe por cima de pote? Caso um animal impuro passasse por cima do forno ou um animal morto caísse lá dentro, o forno devia ser destruído. Levítico 11, versículo 35. Uma barata morta obrigaria a destruir o forno? Para que uma pessoa pudesse ser declarada curada de qualquer doença de pele, ela devia fazer a oferta de ao menos um cordeiro. Levítico 14, versículo 21. A manutenção da pureza custava muito dinheiro. Por isso, para o povo trabalhador, era praticamente impossível viver e trabalhar e, ao mesmo tempo, manter-se na pureza exigida pela lei. Assim, por causa dessas leis, em torno da pureza, muita gente ficava marginalizada, excluída. Não podia participar, sobretudo as mulheres. Cada mês, a menstruação, o contato com sangue tornava a mulher impura. Também o parto era causa de impureza. Era muito ruim a situação dos rancenianos, que eram chamados leprosos. Não podiam entrar em contato com o resto do povo. Qualquer mancha na pele, na roupa ou na casa era chamado de lepra. E tantas outras pessoas... Perdão. E tantas outras pessoas eram marginalizadas como impuras. Os loucos, os possessos, os publicanos, os doentes, os mutilados, os paraplégicos, os samaritanos, os estrangeiros, tantos, tantos, tantos. Sobretudo os pobres que não tinham condição de conhecer nem de observar todas aquelas normas. Jesus viu e experimentou tudo isso durante os anos que vivia em Nazaré. Ele deve ter se perguntado muitas vezes: será que todas essas normas e leis são mesmo vontade de Deus? Não pode ser. Te convido. Compare a vida de Jesus, a vida que Jesus levava lá em Nazaré, com a vida que nós levamos hoje
aqui no Brasil. Compare. Compare. A diferença é grande, gente. E qual é a principal diferença? E qual a principal semelhança? Quais são hoje os excluídos que não podem participar? E qual é hoje a causa da esperança? Da exclusão, melhor dizendo. Qual é hoje a causa da exclusão? No tempo de Jesus haviam três autoridades religiosas, três grupos de autoridades religiosas: os fariseus, os escribas e os sacerdotes, os saduceus. Todos os judeus, mas sobretudo os fariseus, procuravam observar a pureza. Fariseu significa separado. Diziam: através da observância da pureza, temos que ser um povo separado, santo, consagrado a Deus, como quer a lei de Deus. Assim eles interpretavam aquelas palavras do livro do Êxodo. Êxodo capítulo 19, versículos de 5 a 6. O ideal deles era este: todo povo um dia chegará a ser puro, purificado, em condições de poder comparecer todo inteiro diante de Deus no templo. Além dos fariseus preocupados com a pureza do povo, haviam os escribas, também chamados doutores da lei. Eles eram os encarregados do ensino. Eram pessoas que dedicavam sua vida ao estudo da lei de Deus e ensinavam ao povo como fazer para observar em tudo a lei de Deus. O povo reconhecia a autoridade dos escribas. Sabia quase de memória o que eles ensinavam. Já estava tão acostumado com o jeito deles que estranhou o jeito diferente de Jesus. Estranhou o jeito diferente de Jesus. O povo reconhecia também o poder dos sacerdotes. A maioria deles vivia em Jerusalém, longe da Galiléia. Eles eram os encarregados do culto do templo. O contato com eles acontecia sobretudo nas romarias de Páscoa. Eram os sacerdotes que sacrificavam o cordeiro pascal no templo para o povo comer nas casas. Era para o templo que o povo devia levar o dízimo e as outras taxas e ofertas para pagar suas promessas. Quando Jesus curou o leproso, falou para ele: vai mostrar-te ao sacerdote e paga a ele a taxa que Moisés prescreveu. Só o sacerdote podia dar alta ao leproso e declará-lo curado. E havia na Galiléia do tempo de Jesus nomes, crenças, esperanças e tendências. É sempre bom olhar os nomes que o povo dá aos filhos. As pessoas que aparecem ao redor de Jesus, quase todas têm nomes que vêm do tempo dos patriarcas e do Êxodo. Por exemplo, Maria é o nome da irmã de Moisés. Em algumas traduções da Bíblia, nós o vamos encontrar como Míriam.
José é o nome de José do Egito, mas também é o nome do pai de Jesus. Jesus é o mesmo que Josué, o sucessor de Moisés. Tiago é o mesmo que o patriarca Jacó. Simeão é o nome de um dos filhos de Jacó. E assim por diante. Os nomes revelam a fonte onde o povo alimentava a sua esperança e o ideal que o animava. O povo tinha suas crenças. Achava que as doenças eram causadas por maus espíritos. Por isso, havia gente especializada em expulsar demônios. Na hora da angústia ou do sofrimento, eles invocavam a ajuda do profeta Elias. Hoje se invoca São Judas Tadeu ou Santa Rita de Cássia. O povo achava também que qualquer sofrimento ou doença era castigo de Deus. Certo dia, lá em Jerusalém, caiu uma torre e matou 18 pessoas. O povo dizia: castigo de Deus. Mas Jesus ajudou seus discípulos e discípulas a enxergarem melhor do que isso. Naquele tempo, todas esperavam a chegada do reino de Deus, a vinda do Messias. Mas nem todos o esperavam do mesmo jeito. Havia uma variedade muito grande nessa espera. Uns esperavam um Messias rei, filho de Davi. Outros um Messias sacerdote, o santo de Deus. Ou um Messias doutor da lei, que viria ensinar o que faltava saber sobre a lei de Deus. Outros ainda um Messias guerreiro que viria combater os romanos. Um Messias juiz para exercer o julgamento. Ou um Messias profeta para guiar o povo como um novo Moisés. Todas esperavam a libertação. Cada uma do seu jeito. Por isso era tão difícil unir aquele povo para uma ação comum. Havia muitas silêncios. E aqui a gente lembra de um canto antigo que falava assim: eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. De fato, os estudos mostraram e os evangelhos confirmam que Jesus vivia no meio de um povo irremediavelmente dividido. Havia classes altas comprometidas com os romanos na exploração do povo e poderosos ricos que não se importavam com a pobreza dos irmãos e irmãs. E havia grupos de oposição aos romanos que se identificavam com as aspirações populares. Havia muitos conflitos e tensões sociais, com repressão sangrenta que matava sem piedade. Havia a religião oficial organizada em torno da sinagoga e do templo, que pesava sobre o povo, e havia a piedade dos pobres com suas devoções, romarias e práticas seculares. Havia muitos grupos intelectuais, fariseus, escribas, essênios, zelotes, samaritanos, herodianos, saduceus, sacerdotes e sumos sacerdotes.
Havia conflitos nos vários níveis da vida da nação. Conflitos econômicos, sociais, políticos, ideológicos, religiosos. O povo estava sem condições de reencontrar a sua unidade. Todavia, o povo da Galileia era um povo livre e de bom senso. Observante, mas não rigoroso. O povo da Galileia era observante e praticante, mas não exagerava. Era crente, mas não era fanático. Apesar de ser fiel à lei de Deus e de respeitar a autoridade dos escribas e dos sacerdotes, tinha bom senso. Não permitia que essas observâncias todas atrapalhassem sua vida. Quando necessário, não tinha medo de transgredir as normas ensinadas pelos fariseus e escribas. Por exemplo, os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Quando tinham fome, arrancavam espigas. Em dia de sábado, o povo procurava Jesus para ser curado, sem se preocupar com a crítica do chefe da sinagoga. E ficou até alegre quando Jesus condenou a crítica do chefe. Assim, há muitos outros casos em que o povo não pensava como as autoridades religiosas. Por exemplo, muitos escribas não acreditavam em João Batista, mas o povo o aceitava como um profeta. Várias vezes os fariseus criticaram Jesus, mas o povo não se importava com a crítica e gostava de ouvi-lo. Alguns escribas vindos de Jerusalém diziam que Jesus era possuído pelo demônio. Mesmo assim, o povo ia em massa atrás dele. A mulher, que era considerada impura por causa do fluxo de sangue, tocou Jesus, mesmo sabendo que isto era proibido. E não só, ela achava que o toque, em vez de tornar Jesus impuro, faria com que ela mesma ficasse pura. Era o inverso do ensino oficial. Assim, apesar de todo o controle por parte dos escribas e fariseus, o povo mantinha sua liberdade e o seu bom senso. Havia convivência com os pagãos. Essa liberdade manifestava-se ainda de outra maneira. O povo da Galileia tinha uma maneira diferente de conviver com outros povos. A Galileia estava cercada de cidades pagãs, todas elas grandes centros comerciais. Damasco, Tiro, Sidônia, Ptolomaide, Cesareia, Samaria, Decápole. Por isso, os judeus da Galileia tinham mais contato com os pagãos do que os judeus da Judéia no sul. Os do sul achavam que o povo da Galileia era relaxado, pois convivia com os pagãos, o que era proibido. Tinham até um apelido, Galileia dos Pagãos. Um nome que pegou. A palavra Galileia significa distrito. Distrito dos pagãos. Na época de Jesus, o povo da Galileia já tinha uma convivência de mais de 700 anos com os outros povos, o que não é pouco. Em 734 a.C., a Galileia foi ocupada pela Assíria e seus habitantes levados para o cativeiro. Confira lá, 2 Reis, capítulo 15, versículo 29. 12 anos depois,
Em 722 a.C., quando houve o cativeiro do povo da Samaria, outros povos foram colocados naquela região. Foi daí que surgiram os samaritanos. Confira, segundo Reis, capítulo 17, versículos de 24 a 28. Por isso, os do sul confundiam Galileu com samaritano. Chamaram até Jesus de samaritano. Essa convivência com outros povos aparece nos evangelhos como uma coisa normal. Por exemplo, Jesus entra e sai da Galileia para a região de Tiro e Sidônia, da Decápole, de Cesareia de Filipe e de Samaria. Andando por esses lugares, ele conversa com o povo, o que era proibido. Com a mesma naturalidade, o povo daquelas regiões andava pela Galileia e era aceito pelo povo de lá. Até os anciãos de Cafarnaum chegaram a interceder junto a Jesus por um estrangeiro, cujo empregado estava doente. Essa longa convivência com outros povos não judeus trouxe uma experiência muito importante para o povo da Galileia. Eles eram mais abertos, mais ecumênicos que os judeus do sul. Por exemplo, Jesus reconhecia o valor da fé e reconhecia o valor e a fé das pessoas que não eram judias. Porém, apesar de viver misturado com os pagãos, o povo da Galileia não perdeu sua própria identidade. Jesus conversava com a samaritana, mas ao mesmo tempo lhe diz: a salvação vem dos judeus. Afinal, ele é judeu. Mas há um conflito. O conflito do centro com a periferia. A convivência com os pagãos e o sentimento de liberdade do povo galileu era forte. Forte e era uma fonte de conflito com as autoridades de Jerusalém. O sul sempre tentou dominar o norte, desde os tempos de Davi. No tempo do governo de João Hircano, de 134 a 104 a.C., muitos judeus do sul migraram para a Galileia e levaram para lá sua fé e suas observâncias. A liderança religiosa de Jerusalém, porém, achava que o povo da Galileia era ignorante, que não conhecia a lei. Identificava-o com os samaritanos. De fato, os galileus, na sua liberdade, mantinham uma certa afinidade com os samaritanos. Basta ver Jesus. Muitas vezes ele acolhe os samaritanos e os coloca como exemplo de vida. Por isso, de Jerusalém vinham escribas para controlar a situação e ensinar o caminho certo ao povo. E, pelo que parece, conseguiram fazer a cabeça de muita gente. Pois Jesus ficou bravo e dizia a eles: vocês não deixam o povo entrar no reino. Por tudo isso, havia uma tensão entre o norte e o sul. Porém, apesar de toda essa tensão, o povo da Galileia tinha a mesma fé do povo da Judéia e continuava fazendo as suas romarias até o templo de Jerusalém para pagar suas promessas e obrigações. Jesus não era ingênuo. Ele sabia que o povo era bom, mas nem tanto. Sabia que nem tudo que é do povo é bom e santo. E nem tudo que é dos líderes é erro e pecado. Havia também muita coisa negativa no povo. O povo era interesseiro, medroso, machista, deixava-se manipular. Quando necessário, Jesus não tinha medo de criticá-lo ou de contrariá-lo. Chegou a enfrentar um lixamento popular
instigado pelos escribas e fariseus, e assim livrou uma mulher de uma morte certa. Para encerrarmos, a conversão que Jesus pedia era para todos, tanto para os líderes como para o povo. Jesus criticava o povo, mas não o desprezava, como faziam alguns fariseus e escribas. Sua crítica era inspirada pelo bem-querer e pela vontade de mudar a situação e de evitar o desastre que se aproximava. Jesus criticou sobretudo os líderes que não sabiam guiar o povo, pois a vida do povo estava correndo um grande perigo. Se não houver uma mudança, todos vão perecer. Lucas 13, versículos 3 e 5. Qual era o problema? Qual o perigo? Lembramos aqui do Papa Francisco que ao ler essa passagem, se não houver mudança, todos vão perecer. Lembra da casa comum. Todos nós somos responsáveis pela casa comum. Não haverá uma outra arca de Noé. Ou nos salvamos todos, ou morreremos todos. Muito obrigado, Papa Francisco, por todos esses anos de evangelização, carinho, amor e misericórdia. Francisco, o misericordioso, interceda a Deus por todos nós, por todas nós que aqui ficam. Um abraço, um beijo. Paz e bem. Vida longa e próspera.